Ele nos criou para estar dentro de nós. E é um privilégio que a gente deve prestar muita atenção neste privilégio de ser templo do Espírito Santo. É algo muito maravilhoso. É que se nós formos falar só dessa parte, iria dar muito tempo para se comentar nisso. Mas vamos conversar direto no assunto. Aqui está dizendo que nós não somos de nós mesmos. Por que nós não somos de nós mesmos? Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós não somos propriedade de nós mesmos. Porque nós fomos comprados por preço. Preço que foi o sacrifício do Senhor Jesus no Calvário. Então nós não somos de nós mesmos. E aqui é uma ordem, neste versículo diz: e agora glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado no nosso corpo, como testemunho, como uma forma de glorificar a Deus, e o mundo vê algo em nós externamente também. Quando a gente fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio, é a mesma coisa. Aquilo que a gente está cheio, dentro de nós, o nosso corpo tem que externar, tem que mostrar a santidade, mostrar o cuidado, mostrar o zelo, mostrar a boa maneira de ser, para que isso possa brilhar e o mundo ver a glória de Deus no nosso corpo, glorificar a Deus no nosso corpo. E vamos começar no assunto, doutrina. O que são doutrinas? Presta bem atenção, irmãos. Doutrina, toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é formada de doutrinas. Não existe nenhuma palavra que esteja aqui dentro da palavra de Deus que não seja uma doutrina. Toda ela não tem nenhuma palavra. Doutrinas é tudo aquilo, é toda a forma e maneira de viver que Deus colocou para que nós pudéssemos estar vivendo de acordo com a sua vontade. Então, o que é doutrina? Aqui existe, vamos dar o exemplo, a doutrina de como se criar os filhos. É uma doutrina. Aqui Deus ensina como criar os filhos. Aqui tem a doutrina contra a prática do homossexualismo. É uma doutrina. É a doutrina da palavra de Deus. Aqui tem a doutrina, de como a gente deve lidar com o dinheiro. É uma doutrina. Aqui existe uma doutrina de como lidar com o relacionamento de homem e mulher. Existe o padrão que Deus estabeleceu. E isso é chamado de doutrina. Então, o que é doutrina? Tudo aquilo, toda a forma de viver, todo comportamento, toda atitude, todo proceder, todo hábito, toda forma de falar, de se comportar, de agir, em todos os aspectos, é colocado dentro da palavra de Deus, e isso tudo é doutrina. Por isso, irmãos, não existe errado a gente colocar, tipo assim, durante a semana, irmão, a segunda-feira será o culto de oração, terça-feira o culto da palavra, quinta-feira o culto de libertação, sexta-feira o culto dos milagres. Isso é uma forma, até uma maneira da gente, a gente vê pessoas fazendo isso porque não prestam atenção. Sabe por quê, irmãos? Porque qual é o culto que não é o culto de doutrina?
culto é, primeiramente, que o culto é a Deus. Nós cultuamos a Deus. Todo culto tem doutrina, todo culto tem cura, todo culto tem milagre, todo culto tem adoração, todo culto, o culto, ele é completo. Então, essa maneira da gente querer dividir um culto para isso, culto para aquilo, isso não existe. Todo culto, ele é completo. Irmãos, vamos cultuar a Deus. O que vai acontecer naquele culto, né? Existe a liturgia do culto, que nós sabemos que é a oração, a palavra de Deus e o louvor, que existe em um culto chamado a liturgia do culto, né? Agora, em todos os cultos tem doutrina, tem cura, tem libertação, né? Todo culto tem, está englobado. Não existe determinar o culto, existe o propósito, isso existe. Irmãos, vamos fazer um propósito, aí já é diferente. Existem propósitos que se fazem, aí já é diferente. Só que também nos propósitos está englobado todo esse contexto da liturgia do culto. No propósito, na segunda-feira, no propósito tem cura, tem doutrina, tem louvor, tem tudo. Então a gente denominar as coisas não é bom fazer isso, né? Agora, o que existe é um propósito. Não vamos fazer um propósito? Aí sim, isso aí é bom a gente sempre fazer um propósito com Deus. Pois bem, doutrina é tudo isso. Toda forma, todo comportamento, toda forma de ser está dentro da palavra de Deus. Tudo aquilo que você quiser saber, de como se comportar, como agir de forma da vontade de Deus, da maneira que Deus quer, não da sua maneira, não daquilo que você quer. Se você quiser negar a si mesmo, negar a sua vontade e assumir o que Deus quer, você terá que seguir e observar a doutrina de Deus. Você vai ter que abrir mão da sua vontade, como aqui a palavra de Deus diz em Coríntios 6, né? 18 ao 20 que nós acabamos de ler, que nós não somos de nós mesmos, né? Nós negamos a nós mesmos e nós fazemos a vontade de Deus, porque nós pertencemos a Deus, fazemos aquilo que Deus quer. Por exemplo, ninguém compra um pacote de feijão no mercado, depois chegando em casa, discute com um pacote de feijão, dizendo, hoje eu vou te cozinhar feijão. Aí o feijão disse assim, não, você não vai me cozinhar hoje não, você vai me cozinhar na quarta-feira, né? Nunca vi um pacote de feijão discutir com o dono que comprou o pacote de feijão. Você pega o feijão, manipula o feijão, faz o feijão do jeito que você quer, né? Coloca a mão e faz o que você quiser, porque você comprou, você é dono, né? Estou assim criando uma comparação para entendimento. Então, nós somos propriedade de Deus e Deus faz de nós o que Ele quer, né? E tudo o que Deus quer fazer com nós, irmãos, é só coisa boa, é só coisa maravilhosa. Deus não quer fazer conosco nada de ruim. Deus só quer cada dia melhorar a nossa vida. Mas aonde se encontra o costume então? Aí que vem o grande conflito, o grande dilema da doutrina e dos costumes. Porque a doutrina, irmãos, está escrito aqui na palavra de Deus. Mas o costume, existem dois costumes que nós temos que compreender aqui. O primeiro, irmãos, costume, é o costume de cultura e povos. Cultura dos povos, né? Por exemplo, nós lemos aqui, né, que na época as pessoas tinham uma forma dentro da história, tinha uma forma de cultivar a terra que não é a mesma forma que cultivamos hoje. As armas que os soldados utilizavam antigamente eram espada, escudo, capacete. Hoje, o nosso povo, a nossa cultura, não usa mais espada. Usa metralhadora, usa revólver, usa pistola. Então isso é cultura.
coisa similar à cultura de povos, né? Por exemplo, a maneira que eles, a cerimônia de casamento, né? Como se fazia antigamente, hoje existem outras maneiras de fazer cerimônia de casamento. Isso são coisas dentro da cultura do povo. E cada povo tem a sua cultura, né? Peculiar. Cada povo, cada país tem a sua cultura. E hoje em dia também, não só dentro da história, mas hoje também no mundo, cada país tem a sua forma de viver, tem a sua culinária diferente, tem a sua comida diferente, né? Uns têm um hábito de comer certas comidas, o outro já come diferente, né? Isso é costume dos povos dentro da história e o costume de viver na vida secular, que tem a ver com a vida secular da pessoa daqui na Terra, que não é o costume para o cumprimento da doutrina. Esse costume não é aquele que a gente segue visualizando cumprir a doutrina da palavra de Deus, né? Agora, nós temos que compreender que é o seguinte: não importa qual seja o costume dos povos ou de culturas, que seja dentro da história, ou que seja neste século, se existir algum costume, algum hábito, alguma prática que vá de contra, ao contrário à doutrina da palavra de Deus, aí sim, essa nós temos que abolir. País tal tem o costume de se beber bebida alcoólica. É costume do povo, né? Então vai de contra a palavra de Deus, porque Deus ele diz para não se embriagar, né? Aí você me diz, mas a palavra de Deus diz para não se embriagar, não diz para não beber. É isso que eu gostaria de citar esse ponto, parar nesse ponto. Presta bem atenção. A palavra de Deus, ela não foi colocada de forma a afetar ou atingir diretamente o livre-arbítrio do homem. A palavra de Deus não é imposta, ela é proposta. Então, irmãos, Jesus nunca chegou e falou assim: eu não quero que você faça isso, eu não quero que você não coma isso, ou que eu não quero. Não, ele sempre coloca de maneira, na maioria das vezes, né? Jesus coloca de uma forma para você decidir. Porque você tem o livre-arbítrio, senão ele